Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Maldição quebrada, família abençoada. Minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que alegria ter você aqui hoje. Se você clicou aqui, não foi por acaso, saiba disso. Deus quer falar com o seu coração sobre o amor, sobre casamento, sobre felicidade verdadeira. No mundo de hoje nós vivemos dias muito difíceis nessa área. Casamentos acabando, relacionamentos terminando, pessoas frustradas. E uma mentira que o mundo tenta nos vender, a de que é impossível ser feliz no amor, um relacionamento verdadeiro em meio às adversidades. Mas eu vim aqui hoje para profetizar o contrário. A crise sentimental na sua vida não dita o futuro da sua casa. Quem dita o futuro da sua vida, da sua família, da sua vida sentimental, é isso aqui, ó. É a palavra do Senhor. Eu quero começar essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no meu coração, lendo Gálatas capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim, segura essa palavra que vai ser muito importante para você. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, Deus dá a certeza, se você não desanimar, você vai colher. Se você não desanimar, você vai colher. Não desanime do seu relacionamento, não desanime de ser feliz no amor se você está sozinha, não desanime de viver uma linda história de amor. Eu quero te dar um exemplo. Para entender o amor na adversidade, a gente precisa olhar para a história do profeta Oséias. Deus deu a ele uma ordem quase impossível para qualquer homem: casar-se com Gomer. Foi uma mulher que o trairia e que o abandonaria. Gomer afundou no pecado e na escravidão. Quem é que quer se casar com uma mulher que iria trair, que iria afundar no pecado, que iria deixá-lo numa situação tão difícil e mesmo assim, quem o abandona é ela? Não, humanamente a história acabaria ali, ninguém suportaria. Mas Deus disse a Oséias, olha que coisa interessante, vá, mostre amor à sua mulher novamente. Está escrito em Oséias capítulo 3, versículo 1. Oséias foi até a praça de escravos. Ela caiu na vida de tal forma, a esposa dele, Gomer, que ela se tornou uma escrava. Ela se acabou a ponto dela se tornar uma escrava. Assim como tantas pessoas se tornam escravos de consumir produtos químicos que só fazem mal, substâncias horríveis, escravos da bebida, escravos da devassidão, enfim. Gomer virou isso. Ela ficou escrava, literalmente escrava. Para que ele tivesse ela de volta, ele teria não apenas que buscá-la, mas que comprá-la de volta. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na praça de escravos, pagou o preço e a trouxe de volta para casa. O amor verdadeiro não depende das circunstâncias perfeitas. Ele é uma escola de aliança. É resgatar o outro quando tudo diz para desistir. A felicidade no amor nasce quando decidimos amar como Deus nos ama, com persistência. Para provar que Deus reconstrói histórias que parecem perdidas, eu recebi um testemunho que me emocionou muito. Eu quero ler para você um testemunho muito lindo do Milton. O Milton mora em Alagoas. Ele acompanha o profeta todos os dias aqui, já há alguns anos. Eu conheço a história dele, porque eu acompanho a vida dele.
Ele diz assim no seu testemunho: profeta, como o senhor sabe, a minha vida inteira foi marcada pela dor da rejeição. Eu nasci com um defeito físico visível. Mas quando eu era jovem, a pessoa de quem eu gostava, porque jovem, eu mesmo com aquele defeito físico, aquela deficiência, eu me apaixonei por uma moça. Eu gostava dela de verdade. E com muita dificuldade e luta, só sabe o que isso é quem passa por essa situação. Eu ainda, jovenzinho, me declarei para ela. Foi a pior coisa que eu podia ter feito, porque ela me humilhou publicamente por causa da minha aparência. Aquilo rasgou a minha alma, eu me fechei completamente e decidi que nunca mais me entregaria a ninguém, nunca mais sentiria algo por alguém, para não sofrer de novo. Só que os anos passaram e nessa área eu continuava sofrendo. Aquela humilhação me marcou, me traumatizou. Mas nas outras áreas deu tudo certo. Eu foquei no trabalho, na minha profissão, nos estudos e as coisas foram dando certo. Deus foi fiel, me prosperou financeiramente, consegui vencer na vida, conquistei minha estabilidade e a maturidade me trouxe, com o passar do tempo, uma autoconfiança. Mas ela só veio há alguns anos, quando eu olhei no celular e apareceu os seus vídeos. E eu fui assistir. E o profeta disse: olha, você sabe que falta uma coisa para você ser feliz por completo. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você passou por lutas, você passou por uma dificuldade muito grande, vive esse trauma que ainda o incomoda, ele está aí. Você guardou aí num cofrezinho do seu coração, porque você não quer encarar. Mas eu digo que você precisa vencer essa situação. E para isso você precisa de um poder maior que o seu. Para que você seja livre, você precisa de Jesus. E eu comecei a pensar, nossa, ele está dizendo a minha vida. E eu então voltei naquela mesma situação, e eu chorei, e eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Ao invés de eu fugir daquilo que eu vivia, eu enfrentei. E aí, profeta, aquela palavra maravilhosa da Bíblia que eu não conhecia, porque eu sempre fui antirreligioso até aquele momento, aconteceu na minha vida. Aquele versículo que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me tornei livre exatamente naquele momento. Ali começou uma nova etapa na minha vida. Eu não fui atrás, mas eu não fugi mais de nenhum relacionamento. O meu coração, que estava trancado a 7 chaves, eu dizia que não precisava de ninguém. A cura veio, eu me abri espiritualmente ao Senhor Jesus e aconteceu como o profeta falou. Deus colocou o profeta, uma mulher incrível no meu caminho. Ela é maravilhosa, inteligente e inclusive não havia essa necessidade de forma alguma, porque financeiramente eu já tinha a vida estável, mas ela é bem mais sucedida financeiramente do que eu. E ela não olhou para o meu defeito físico, a gente se gostou. Ela olhou para o homem que Deus moldou. Hoje estamos casados há 5 anos e acompanhamos o senhor no YouTube e nas demais redes sociais com muita alegria. Somos extremamente felizes. Eu achei que a rejeição seria o meu fim, mas Deus me deu uma vida nova.
Obrigado, profeta, pelo seu programa no YouTube. Obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Que lindo testemunho, não é? Que lindo testemunho. E a história dele me lembra, por exemplo, de Ruth e Boaz. Ruth era uma viúva estrangeira e pobre. Ela tinha tudo para dar errado no amor, mas ela escolheu a fidelidade com Deus primeiro. E o recomeço aconteceu. Boaz era um homem próspero, respeitado e maduro, e quando ele viu Ruth recolhendo espigas, ele não olhou para a condição de escassez dela. Ele estendeu as asas da sua proteção sobre ela. Deus, minha amiga, meu amigo, une propósitos, não apenas pessoas. Boaz resgatou a história de Ruth, assim como aquela mulher abençoada lá em Alagoas entrou na vida de Milton para somar. Não importa o tamanho da sua adversidade atual, Deus tem um Boaz ou uma Ruth para curar o seu passado e construir um futuro de fidelidade e de felicidade. Talvez o seu casamento, talvez o seu noivado, o seu relacionamento esteja passando por um deserto. Talvez as brigas, as dificuldades financeiras ou as marcas do passado estejam tentando roubar a tua paz. A felicidade no amor, em meio às adversidades, exige 3 coisas de você. A primeira coisa é cura do passado. Você precisa perdoar quem te feriu lá atrás e não precisa nem andar com a pessoa, mas deve seguir em frente. A segunda coisa é a parceria. Relacionamento não é competição, é um time. E a terceira coisa, Deus no centro. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Guarde o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. E eu creio que Deus fará na sua vida. Em todas as áreas. São 7 áreas que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Na área do amor, na área da família, na área da saúde, na área financeira, na área da proteção. Você precisa, todos precisamos de proteção. A vida longa é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, feche os seus olhos e abra o seu coração. Se puder, coloque a mão no coração. Senhor Deus e Pai eterno, eu entro na Tua presença agora por essa pessoa que está assistindo a essa mensagem. Tu a conheces. Visita o coração que foi trancado porque um dia foi rejeitado. Assim como tantas pessoas sofrem por conta de rejeição, mas Tu tens tirado elas dessa situação, desses traumas, dessas marcas do passado. Cura agora as feridas da juventude, os traumas e os complexos. Eu repreendo todo o espírito de separação, de divórcio, de contenda e de frieza romântica. Que o Teu Espírito Santo sopre vida no relacionamento, no casamento que está em crise. Onde há deserto, que floresça alegria. Onde há escassez, que haja prosperidade e cumplicidade. Pai, dá a seus filhos a graça de viverem um amor feliz, blindado contra as setas do inimigo. Fortalece nas adversidades. Nós recebemos a Tua cura, a Tua restauração para cada família aqui representada por essa pessoa que está recebendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está comigo, eu quero abençoar a sua vida e quero mostrar a minha gratidão, o meu amor e dizer a você que eu estou em oração por você, que me ajuda na chácara da bênção de Deus. Você que envia o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, o meu muito, mas muito obrigado. Você que acredita na palavra de Deus de que haverá multiplicação, e haverá, eu creio.
E se você deseja ser dizimista e ofertante nessa obra, envie o seu dízimo para a chave Pix 1899-728-2902. 1899-728-2902. Eu vou estar escrevendo o seu nome aqui nesse caderno e orarei por você todos os dias. Todos os dias. Onde eu for, eu levarei você simbolicamente na minha mochila que eu levo aqui. Você estará aqui e eu estarei em oração por você. Amém? Quantos e quantos testemunhos como esse de hoje, em que a primeira coisa que ele fez no primeiro dia foi fazer um voto com Deus. Depois que você enviar, se você desejar, envie para o mesmo número no WhatsApp 1899-728-2902 o comprovante. E depois você escreve o seu nome, o nome da sua família, as fotos da família, que eu quero conhecê-los. Se puder mandar um áudio, quero ouvir a sua voz. E orarei por você na Chácara da Bênção de Deus, onde aquela obra maravilhosa, lá no Monte na Bênção, na Casa de Deus, o acabamento começou. Amém? Um dia você vai estar lá conosco. Eu estou preparando um apartamento daqueles que nós temos lá para receber você. Amém? Muito, muito obrigado. Por falar nisso, em você vir, no último domingo desse mês, nós vamos ter o Domingo dos Milagres, às 9 horas da manhã, na Chácara da Bênção de Deus. Domingo dos Milagres, 9 da manhã, na Chácara da Bênção de Deus. Venha de perto ou de longe, será uma grande alegria receber você. Pode levar as crianças, viu? As crianças vão andar a cavalo, vão conhecer os filhotinhos de carneiros que nós temos lá, vão conhecer as novilhinhas que nasceram, vão dar milho para as galinhas que tem lá, que nós criamos. Elas vão ficar muito felizes e vão receber a palavra de Deus e nós oraremos por elas. Vai ser maravilhoso. Último domingo desse mês, na Chácara da Bênção de Deus, você é minha convidada, meu convidado, e você pode chegar até com dificuldades e com lutas, mas vai sair com o seu milagre, porque Deus não despede ninguém que vem procurá-lo sinceramente de mãos vazias. Amém? Se essa mensagem tocou você, deixa o seu gostei, não vai custar nada. Se inscreve no canal. Envie esse vídeo para um casal de amigos, para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe e até às 18 horas.